fizemos mais um videocast da coluna do Nenê, num novo formato, em que a gente se propôs no ano de 2026 a fazer visitas a casais que estão na comunicação e que não estão na comunicação. Mas pelo menos um deles tem que estar na comunicação. Por coincidência, eu estou numa casa em que os dois são da comunicação, né? Um na área de comercialização e o outro na área de agência, que é o seu DNA, né? Porque ele se criou dentro de uma agência, fez uma agência, fez outra agência também com outros sócios, né? E depois, hoje está, como diz o inglês, only advertising. Então, quem são esses dois? Vamos começar pela Lady. Então, eu tenho que dizer meu nome? Tá. Eu sou a Ana Cássia Miguel, esposa do Cris Miguel. Nós nos conhecemos trabalhando e hoje eu sou gerente comercial na Exib Mídia, que é um veículo de comunicação e que vende mídia em transporte. Bom, eu sou o Cristiano, né? Cris Miguel, como ela colocou. Tem aí mais ou menos uns 30 anos de publicidade, vai. Já tive algumas agências, como o Nenê colocou na abertura. Hoje o meu negócio é um pouquinho diferente de agência, mas esse lado comunicação nunca deixou de estar presente no dia a dia. E tem clientes que me pedem para fazer campanhas e coisas ainda, e a gente acaba ajudando muitos deles. Essa relação, apesar dos dois estarem no meu segmento, é um relacionamento construtivo. Vocês falam entre si dos negócios de vocês, trocam ideias, se comunicam como é que está o mercado, como é que não está o mercado. Como é o dia a dia de vocês nesse ponto? Eu vou te responder na segunda parte da minha resposta, vou começar por uma outra parte. Vamos lá. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar juntos, nós tínhamos uma regra: não se falava em negócio em casa. A partir das 9 da noite. Porque a gente trabalhava no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e a gente estabeleceu essa rotina para evitar que o sábado e o domingo e as noites tivessem alguma coisa de conversa diferente do que a agência de propaganda, que é uma situação que te absorve demais. Aí te respondendo agora, como cada um está num segmento, a gente troca sim, troca experiência. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade numa negociação, eu preciso falar com alguém que a Cássia conhece, a gente troca muito desse lado, né? E algumas outras vezes ela também pede auxílio, pede para eu ver alguma coisa, e aí a gente vai meio que se apoiando. E esses horários diferentes, essas coisas, porque todos têm compromissos completamente antagônicos. A Ana participa de eventos, é convidada para ir numa agência que faz não sei o quê, etc, etc. Tem o Gabi, que ela já foi presidente e que hoje continua mexendo o saco porque eu sou presidente, né? Mas esse relacionamento é bom ou é ruim? É bom, porque a gente está junto há 30 anos. Nós vamos fazer 24 anos de casados esse ano. E bodas de prata o ano que vem. Que legal. E aí, com essa relação vem de muitos anos e de muito trabalho, a gente trabalhou juntos 11 anos. E depois eu fui pro mercado, né? Fui pra RBS, depois Band e tal. E tô na Exib, vai fazer 11 anos esse ano. Então, a gente tem uma facilidade de falar sobre isso hoje sem nenhum problema. A gente lida muito bem com isso. O Cris viaja muito, porque os clientes dele são de fora daqui. Então, ele às vezes sai terça-feira e volta na quinta. São momentos assim em que eu vou para os meus eventos. Eu também hoje sou vice-presidente da ONG Amada Helena, sou coordenadora do Instituto Aliadas, então, que é a minha parte de voluntariado.
Então eu tenho muito evento, muita reunião desses outros afazeres. Então a gente acaba assim, ó, acaba sendo bom, porque eu sinto saudade dele, aí a gente se manda mensagem o dia inteiro, aí ele vai pra serra, se ele não me manda mensagem, eu já mando quando ele chega, eu já digo assim, tá, e aí, tá vivo? Ou é a Polícia Federal que tá me respondendo? Então a gente se manda mensagem o dia inteiro, a gente se fala antes de dormir, a gente se fala quando acorda, às 6 da manhã, então agora no momento eu acordo 13h30. Então eu tenho tempo para as minhas orações, eu tenho tempo para assistir as minhas séries, e ele também lá, ele sai com os clientes dele e tal, então quando volta a gente passa grudados, assim, então para nós é muito tranquila essa relação. Desse relacionamento deu um guri, um homenzão talvez agora. Alguns dos que estejam nos vendo daqui a pouco, não entendam o que eu vou dizer agora. Eu chamo a Aninha de Techemame, que é uma expressão dos judeus, né, que viveram, que criaram o seu próprio alfabeto e criaram a sua própria língua. E eu chamo ela de Techemame porque todo momento que ela está presente conosco, ela fala no Arthurzinho. Né? O Arthurzinho é o xodó dela. E aí, como é que é esse xodó? O Arthur... Não, eu não quero tudo. Não, eu acho, também vou me meter na última resposta dela. Acho que o segredo da gente também estar 30 anos junto é um pouco essa, nós somos muito diferentes. Eu odeio evento. Eu não gosto de sair. Gosto de jantar com os clientes, tal, mas não gosto de eventos. Aliás, o melhor churrasco que eu comi na minha vida foi aqui nessa casa. Tem que fazer outro. E é feito por um paulista, então assim, em São Paulo. Então, eu acho que nós termos encontrado o equilíbrio entre a vida junto e separada está nos ajudando a passar por um período mais longo juntos, porque a gente consegue manter uma certa individualidade e fazer as coisas que gosta e depois fazer as coisas que gosta quando está junto. A parte disso, te respondendo agora sobre o Arthur. O Arthur é difícil de falar dele porque a gente, enfim, tem só orgulho, né? Sempre quando a Cássia estava já no processo de gravidez, a gente conversou muito, acho que isso ajudou. A gente conversava muito sobre o que a gente queria para ele, como que a gente queria educar, as regras, a forma de se relacionar com ele e tal. E a gente aproveitou as experiências com os nossos pais para tentar evoluir e fazer uma criação um pouco mais diferente ou melhor para ele. E ele sempre foi extremamente amável, tranquilo, uma criança, acho que com um perfil mais parecido com o meu do que com o da Cássia, mais calmo, de não gostar de muita noite, de sair, mas muito focado. Tem o lado da Cássia de muito foco e tal. E entrou e nos ensinou, nesse período, 20 e poucos anos, né? Vai fazer 21. Nesses 21 anos ele nos transformou, porque praticamente tudo que a gente entendia como um caminho para uma criança nascer, como seria o desenvolvimento dela, foi tudo diferente do que a gente imaginou. Ele é um gamer hoje profissional. Eu ia dizer isso, ele não seguiu a cachaça de vocês. Não, graças a Deus. E aí, Aninha, como é que foi esse pulo de ser gamer? Então, ele começou mais Porque forte. tu estava aflita nos primeiros momentos. Muito, a gente e eu estava. convivi contigo. Exatamente. A gente ficou muito aflito, o Cris, principalmente, porque o Cris tinha... Mãe é um pouco diferente, né? Mas o Cris tem... a gente enxerga mais rápido no filho o que a gente consegue visualizar nele o futuro, o que está fazendo ele feliz e tal. E o Cris é uma cabeça mais pragmática, assim. Então, ele enxergava que o Arthur tinha que terminar o colégio, que a gente já tinha pago uma escola boa para ele esse tempo todo e que ele precisava encerrar o período nessa escola.
Nós levamos 6 meses para convencer o Cris. Eu continuo achando que eu tenho que encerrar, só para a parte. Não, Mas ele vai ok, encerrar. Fique o Mas, registro. não, a gente também acha, ele vai encerrar. Só que naquele momento ele precisava aproveitar aquela janela de oportunidade da carreira dele. Ele é muito talentoso e era uma promessa lá atrás. Então a gente acreditou numa promessa. Mas foi muito difícil no início, muito difícil para mim. Eu tive crises de pânico dentro do aeroporto. Na primeira ida dele, a primeira viagem dele internacional foi só sem a gente, porque ele tinha ido para Buenos Aires comigo, né? E eu fiquei com ele 10 dias lá. Mas a primeira vez que ele foi com a gente, eu tive que organizar a viagem dele em 2 dias. E ele não foi aqui para Lajeado, ele foi para a Arábia Saudita. E aí organizei tudo, e como mãe, achando maravilhoso que ele ia ir e tal. Quando ele sumiu no portão de embarque, ele desapareceu, eu tive uma das piores crises de pânico da minha vida, que eu tenho transtorno de pânico. E ali eu levei uns 40 minutos para melhorar. Assim, nas viagens dele, eu tive 2 vezes crise de pânico. Então, é muito difícil para mim, por causa do meu transtorno, ver ele indo sozinho, não sabendo o que vai acontecer do outro lado, se ele vai chegar. Então, tem uma série de coisas que me deixam um pouco angustiada. Mas eu tenho o maior orgulho dele. Eu sou uma mãe, assim, que eu admiro ele nos ensina Além de ser muito. mãe, tu é fã. Eu sou fã. Ele nos ensina muito. Ele nos ensina com a resiliência dele, com a... Porque ser gamer tem que ser isso. Exatamente. Então, ele é um atleta de alta performance, né? Então, ele trabalha muito, ele desenvolve muito a carreira dele. A gente só tem orgulho. A gente aprendeu, né, Nenê? Isso é uma coisa, foi um rompimento, porque, tipo, o Arthur foi como eu, Anchetano. Eu terminei o colégio, tenho até hoje o grupo do Anchieta, dos meus amigos, fazemos de vez em quando aí encontros. Óbvio que qualquer pai imagina que vai ter uma faculdade, vai se desenvolver, vai ter uma carreira, e quando ele chegou com essa história do game, e para não ser tão longo assim, eu não vou tão detalhar, mas os primeiros contratos, alguém vai me pagar para jogar. Olha um contrato que veio da Pensilvânia, em inglês. Ele desceu um dia e me pediu para olhar. Então, umas coisas que tu começa a conviver, que não fazia parte do nosso dia a dia. E daqui a pouco ele começa a viajar, praticamente metade do tempo da vida dele fora de casa, viajando, já com 16 anos. Hoje tem quase 21 e continua nesse trabalho. É um trabalho, pouca gente sabe, acha que ser game é se divertir jogando, e tem muito pouco de diversão. São horas e horas, são 10 horas, 8 horas de dedicação diária, é academia, é massagista, é nutricionista, psicólogo. Tem muita coisa envolvida para tu ter aquele momento do discernimento, de tomar uma decisão em menos de, 1 segundo. E então, assim, ele tem que estar muito preparado. As pessoas têm uma ideia de que gamer é aquele cara tomador de Coca-Cola, comedor de pizza e salgadinho, que fica atrás, gordo, atrás jogando. Problemas com gordo. Não, eu estou só dando um exemplo. Ele deve Existe estar, esse É o estereótipo. estereótipo, né? Ele deve estar, nesse momento, quase com uma independência financeira de você. Isso melhorou mais ele? Com certeza. Com certeza. E eu acho que esse foi um ponto legal, que nós somos, como eu te falei, nós somos muito diferentes. A minha formação é pro lado da economia. Então, obviamente que... Então, eu sempre me preocupei muito em preparar o Arthur para isso, porque, diferente das outras pessoas, o pico de rendimento, talvez, de boa parte da carreira dele está ocorrendo com 16, 17, 18 anos. Quando todo mundo está começando uma atividade, pensando em estagiar, ganhar qualquer coisa para uma oportunidade de trabalho, ele estava já recebendo muito acima da média, até de profissionais aí que estão há 30 não em anos. moeda brasileira. E não em moeda brasileira. E ele sempre foi pé no chão, isso foi muito bom. Ele
ele entendeu a lógica, eu ensinei um pouco ele nesse lance dos investimentos e tal, e foi muito bom para ele, eu acho. Tá bom. E baixando do Arthur, porque o Arthur realmente, eu aprendi a conhecer o Arthur exatamente nos 15, 16 anos. Né? E a gente acompanhou tudo isso, né? Devido a essa... A Aninha virou, né? Faz parte da minha vida mais íntima e tal, porque a gente se troca muito, né? E a gente pegou uns perrengues juntos, né? O que vocês estão achando do atual momento do trabalho de vocês? Essa coisa, o Rio Grande é aquele Rio Grande que pegou vocês há 24 anos atrás? Não, isso não é mesmo. Não é mesmo. Mas, no meu caso, que é veículo e que é mídia OOH, a mídia OOH, ela está em alta, né? Ela está crescendo muito, a cada ano cresce, e a gente procura se adaptar às transformações. Eu não trabalho com digital, a minha parte é offline. Eu te fazendo uma análise, se tu gosta disso que eu vou te dizer. Ela cresce, mas o dinheiro não cresce. Isso, eu ia falar isso. Então, eu trabalho com offline, né? E devido a essa movimentação toda de IA e muita gente jovem na mídia, os jovens querem comprar o que está em plataforma que for mais fácil de vender, for mais fácil de organizar o planejamento, e a plataforma, o digital, sempre é mais fácil. Então, tem muito dado e falta essência, falta troca, tá? E eu escrevi um artigo sobre isso, que eu vou publicar agora, essa semana, exatamente sobre esse relacionamento. Manda para a coluna. Mando. E sobre esses dados que tem muito dado, facilitou muito a vida dos mídias, mas perde um pouco a essência do planejamento. Não trabalho com digital, né? Na Exib a gente trabalha só com offline. E aí o problema que eu vejo hoje do mercado é esse mercado que juvenilizou muito, né? E isso não é ruim, isso é bom, essa mistura. Aí eu até fiz um artigo sobre isso, que vou te mandar, um artigo sobre isso, sobre relacionamento e sobre dados, que ficou muito fácil para o mídia planejar hoje, só com plataformas. Um dado que fala muito em alfa, beta, Z, X, millennium, babies e silenciosa, Sim. sou eu, né? Eu prefiro chamar de prateado, porque silenciosa é muito ruim, né? Ele está dizendo que quem vai gerir tudo vai ser a geração X. A Z vai morrer. Eu acredito. Por falta de conhecimento. Exatamente. Por falta de querer conhecer as coisas e aquilo que tu disse do Arthur, né? Ser resiliente. É que o pessoal, e nós temos um Mazarão também aqui no Rio Grande do Sul, que saiu de uma pandemia e pegou uma enchente. Então, esse negócio de ficar em casa, de fazer tudo de casa, de não se relacionar, de não estar próximo, piora a situação. Na minha opinião. O pessoal se acostumou a resolver tudo por WhatsApp e por e-mail, e, cara, aí então se constrói solução. A pior coisa que existiu nesse momento, nessa coisa toda, foi o home. O home office. O cara tá comendo banana, comendo pipoca e tá falando comigo uma coisa séria. Exato. E aí? Exato. Como é que eu As reuniões só querem reuniões online. Numa reunião online é difícil tu olhar. Como é que eu vou discutir uma verba de 1 milhão não tem como. com alguém dentro de casa, cara? Exatamente. Com Que gato responsabilidade passando pela mesa. O meu artigo é exatamente sobre isso. Essa construção de relacionamento, de essa multiplataforma, que é assim, conversar com mídia, com planejamento, com a criação, que a gente fazia antigamente, e construção de ideias, co-criar coisas, isso não existe mais. E o não isso faz de hoje muita é um falta. não, sabe? Isso. Sem convicção, Exatamente. sem nada. Mas tu sabe, né, que o pior pra mim de tudo é que nós estamos falando, provavelmente
muitas pessoas jovens vão ouvir essa entrevista e eu queria mandar um recado já de cara para elas. Nós não somos velhos, nós estamos passando experiência para vocês. Conversem mais, troquem mais e saiam de trás dos aparelhos, porque isso faz diferença para relacionamento e para realmente resolver problemas. Isso não é uma coisa de velho, a ausência disso está deixando a gente muito pior como negócio no Rio Grande do Sul. Negócio. Não é eu, a Cássia e tu. O negócio no Rio Grande do Sul está perdendo para outros Muito. lugares. E muito. De terceiro estado, já estamos em oitavo. Exatamente. Última pergunta, né? Estava vendo, saiu hoje, mídia dados do centro, Nordeste representa 4,5 do bolo e nós representamos do Sul 4. O que é isso? Nordeste 4,5. Cara, quando vocês começaram, ou no meio do começo de vocês também, nunca se ouviu falar que o Nordeste, Nunca. sabe? Tinha uma agência no Nordeste, É. trabalhava no Nordeste inteiro. Exatamente. Não era nem um mercado reconhecido. Bem, e aí está com 4,5%. É. Isso é uma loucura. Por isso que eu acho que tem que insistir, né, Cris? O que tu está dizendo é absolutamente verdadeiro. Cara, vem aqui que eu vou te dizer algumas coisinhas. Tá? Não me escuta agora, mas quando tu pensar... Quando Né? eles nasceram, a gente estava fazendo a transição do online, descobrindo a internet de escada. Então a gente teve que se adaptar, a gente que cresceu com isso, né? Então, pô, tem que ouvir, mínimo. A gente teve a oportunidade de transitar por muitas etapas. O que eu sinto é que essa galera, ela chega já numa etapa em que tem muita facilidade, a IA está acelerando muitas coisas, e tem muitas coisas que são legais, mas a IA não resolve tudo. Não vai resolver. Por ela é uma detrás da IA ferramenta. precisa de uma coisinha chamada prompt, e é alguém que vai fazer adequadamente isso. Senão, com raciocínio, com troca, com construção de solução, senão não vai entregar o material final. Então não dá para simplificar. Porque se for verdade isso mesmo, aí eu me preocuparia. Eu já vou estar morto. Mas aí eu me preocuparia. Porque a IA vai tomar conta e não vai ter emprego para ninguém. Porque se ela resolver tudo e não precisar nem de relação, então beleza. Ainda bem que eu já vou estar fazendo lá em cima de gato para mim. Gente, tá aí, a gente foi... É a primeira casa Ó, que honra. que nós estamos fazendo esse videocast. Um casal maravilhoso, né? Eu olho para mim, né? O coração bate, né? Então, agradeço vocês, que continuem nessa felicidade, continuem nos 25, nos 30, nos 40, nos 50, Amém. né? E que a gente vai junto sempre. É isso Se Deus aí. quiser. Muito obrigado. Até a Obrigada a próxima. vocês.